Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, dando continuidade ao nosso mini treinamento, cujo tema é Fundações, Projeto e Execução. A nossa intenção aqui não é partir para ensinar os senhores a fazerem cálculos, dimensionamento, mas sim passar o nossa experiência, nosso conhecimento para empreender projetos e obras de fundação de uma casa, de uma ponte, de um edifício, enfim. Nosso mini treinamento hoje é número 7 de 10, que termina no próximo sábado. E o objetivo então é o empreendedorismo. Mas esse empreendedorismo é sempre fazendo uma forma análoga a quem vai comprar um terreno para construir sua casa. Então ele sabe que ao comprar terreno, ele precisa ter um corretor, procurar o terreno, ele precisa do topógrafo fazer a topografia do terreno, ele precisa do pedreiro, ele precisa do engenheiro, o arquiteto. Então ele está empreendendo a casa dele. E é nesse sentido que é o nosso curso, é de empreendedorismo, né? E que é o mais importante, né? A partir do empreendedorismo, você vai buscar as pessoas, os profissionais, as empresas que vão desenvolver aquelas partes. Então, essa experiência que a gente está passando, 35 anos de experiência, eu diria certamente de sucesso, porque o sucesso não se mede por dinheiro, nem por títulos, sucesso se mede o quanto tem de Cristo em si. É uma outra visão de sucesso, né? É o sucesso no plano vertical, não no plano horizontal, né? Se vocês veem a vida de Paulo, ele vai falar que ele não tinha nenhum interesse mais pela vida no plano horizontal que não fosse completar a carreira dele, né? Que é o discípulo Paulo. Nós vamos para a parte temática aqui, que é então dar continuidade. Nós estamos falando uma coisa super importante, no caso do empreendedorismo geotécnico de fundações, que é a escolha do tipo de fundação, né? É a primeira coisa, que tipo de fundação, né? E aí o que a gente passa aqui são bibliografias, essa é uma bibliografia já antiga, podem ver pelos slides, né? Do Jaime Guzmão, lá de Recife, e que é muito interessante, porque é a primeira vez que faz, que eu saiba, é a primeira vez que tem uma organização das ideias em termos de fluxograma para a escolha do tipo de fundação, né? Ainda estamos falando dela. E aí eu tenho outras planilhas de outros autores também para escolha do tipo de fundação. E falamos já anteriormente no mini treinamento de ontem de outras planilhas, né? Então nós estamos finalizando esse capítulo. Falamos dos tipos de fundação, falamos da escolha do tipo de fundação, como eu acabei de dizer, né? E agora então nós vamos para o capítulo 5, né? Que é o projeto e parecer técnico de fundação. Então, nesse capítulo, depois vem a assessoria geotécnica, que é a minha função hoje, praticamente, e a avaliação de desempenho da instrumentação. Então, nesse capítulo, nós vamos falar da diferença de projeto e parecer e vários modelos de cálculo. Pode perceber que no item 2 é modelos de cálculo. Então, a gente vai mencionar vários livros, várias bibliografias, todas vão ser colocadas aqui, e todos os tipos de cálculo de dimensionamento e a parte de desenho e relatório final. Então, nós estamos na fase 4, que é o capítulo 5, é o capítulo 5 dos nossos cursos, diz respeito ao projeto parecer técnico, e onde nós temos relatório, desenho, especificações técnicas, critérios de controle tecnológico, critério de aceitação de produto e avaliação de desempenho do produto. E a solução sempre é seguir norma, e aqui basicamente a norma 6122, que é a norma de fundações que eu venho comentando. E o projeto geotécnico, então a diferença é que o projeto você tem tudo que vai ser feito no papel, e o parecer você só escolhe o tipo de fundação, só escolhe não, é muito importante, só escolhe o tipo de fundação, e o certo seria em função de custo, mas com várias outras variáveis
que não dá para especificar agora. Mas eu preciso de topografia, eu preciso de investigações, e é aí que eu sempre bato. Os nossos 20 cursos, eles no primeiro semestre são só sobre investigação geotécnica, tá? E no segundo semestre que a gente começa a falar dos projetos. E todos os cursos de projeto, ou todos os mini treinamentos que correspondem aos cursos, gravados ou online, eles sempre tocam na parte de investigação. Então, vou te dar de novo uma analogia. Quando você tem algum problema de saúde, você vai no médico, o médico o que que faz? Ele faz um receituário para saber, para pedir exames. Aquilo é uma investigação, ele vai investigar o seu organismo para poder então dar um diagnóstico. A coisa mais importante o que que é? Hoje o médico não pode dar um diagnóstico se ele não diagnosticar, e para diagnosticar ele precisa de investigar. Então, nenhum médico vai fazer uma cirurgia, nenhuma intervenção, nem dar remédio, se ele primeiro ele não vê sangue, fezes, uma série de coisas lá que o médico pede para gente, né? Enfim, a geotecnia tem o mesmo raciocínio. Eu não posso tomar decisão se eu não conheço bem o organismo. O organismo aí, eu estou me referindo ao subsolo. O subsolo precisa ser conhecido para a gente poder diagnosticá-lo, para dizer o que, que vai fazer. E aí, então, à medida que você tem a investigação, tem o primeiro livro aí que eu estou citando, está atrás aqui de mim, quem está na câmera, né? Infelizmente ficou do lado direito. É o primeiro livro, que já falei várias vezes dele, que vai falar de dimensionamento, né? Depois vai vir a norma, melhor, já estamos na norma, veja aqui embaixo, a norma 6122, e vai falar todas as questões relativas a dimensionamento de sapatos, atrito negativo, de estacas, né? Efeito Tebotarioff, o dimensionamento do comprimento. Agora voltei para o livro, ó, tá, dá para pôr aí, ó, o livro aqui, tá? O livro já falado aí, livro de engenharia de fundações. E depois vai falar de segurança, o que a norma exige de segurança, coeficiente de segurança, como verificar o equilíbrio limite último, o equilíbrio limite de serviço. Aqui ele fala de uma coisa super importante, que é o que eu falo também, a variabilidade, né, que está ligado à investigação geológica e geotécnica, né? E aí, como aqui, ó, região representativa do terreno, exatamente investigação geológica e geotécnica, tá? E como verificar o estado do limite de ruptura e o de limite de utilização, que é o deslocamento, o deslocamento é isso. E, ainda falando de segurança, e eu estou falando da norma, né? Então, todas as questões que devem ser consideradas no projeto, no método de cálculo, efeito de vento, né? Aí a tensão admissível de sapatos, tensão admissível para tubulões, no estado limite, no estado de ruptura, casos particulares, problema de expansão e colapsividade de solo, cargas excêntricas, dimensionamento, critérios de dimensionamento para poder fazer o projeto adequadamente, colocando as cotas das sapatas, tubulões. E aí vai entrar depois nos anexos, ainda estamos falando de segurança de fundações. Agora entramos no livro, né? Vê aqui atrás do livro, né? Efeito de grupo, de estacas, dimensionamento estrutural, desempenho, avaliação de desempenho. E aí ele vai começar a falar particularmente de fundações especiais, superficiais, sobre o dimensionamento, os métodos teóricos, solos expansivos e colapsivos, comentei há pouco, já passou no livro, agora está mostrando na norma. Então, se você tiver esse livro, essa norma e outros livros que vão aparecer, você está com uma bibliografia básica para você fazer o seu, estudar, né? Para empreender. Olha o livro aí. Esse é um livro de fundações diretas, né? Só sobre fundações diretas. Vai ter um outro livro para fundações e estacas. Aí, mostrando a obtenção do coesão ângulo de atrito para dimensionamento, a capacidade de carga. Então, está aí o livro com a bibliografia adequada, solos estratificados, né? Ainda falando de fundação direta,
São muitos slides, eu tenho que passar muito rapidinho. Ainda falando em capacidade de carga de sapatas, carga excêntrica, alguns exercícios que a gente tem feito para mostrar, enfim, nos cursos nossos que são completos. Aqui a gente faz só um flash, né, como vocês podem ver. Ainda falando do exercício. Exercício que está no livro, por sinal, o livro que a gente indicou. E chegamos agora no fim, então, dessa primeira parte. E vamos